Olá a todos, muito bem, muito boa noite a todos. Graças a Deus, por mais um dia podemos estar na presença de Deus, por mais um dia podemos compartilhar das maravilhas que Deus deixou-nos, que é a sua palavra, e da maior de todas as maravilhas, que foi a entrega do seu próprio Filho pelos nossos pecados, pela vida que levávamos quando estávamos distantes e afastados de Deus. Mas antes de entrarmos numa pequena meditação, eu gostaria de te convidar a, se possível, se inscrever no nosso canal no YouTube, a participar com a gente, ativando o sininho de notificação, não é? Inscrevendo-se no canal e ativando o sininho de notificação e dando um joinha, porque através da sua curtida, através do seu like, o vídeo começa a ter maiores visualizações e aquilo que Deus tem colocado no meu coração, que possa falar com você, que também você possa estar distribuindo e que possa estar alcançando mais e mais pessoas que talvez estejam passando por momentos críticos, por momentos difíceis, mas que em todos Deus sempre estará à frente, sempre estará adiante, desde que essas pessoas firmem as suas vidas em Cristo Jesus, pois Ele mesmo disse: aquele homem que edifica a sua casa sobre uma rocha jamais será abalado, pois está edificando a casa numa rocha firme, a qual nem o vento e nem as ondas podem abalar. Então, mediante esta palavra, eu peço que, se você puder se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e dar o seu like, vai nos ajudar bastante nessa missão. Sem demais, quero estar lendo aqui uma palavra para que através dessa possamos meditar naquilo que Deus quer nos falar, naquilo que Deus nos propõe. E o próprio Paulo, no caso desta carta, fala-nos para que pensemos, entendamos como é e qual é o propósito para que Deus nos chamou. Então eu estarei lendo a palavra e você esteja acompanhando aí, se possível. Amém? Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Eu estarei lendo aqui e vocês podem acompanhar aí, ou se você não tiver uma Bíblia para acompanhar, não tem problema, eu vou estar lendo a palavra e após a leitura a gente vai fazer uma pequena meditação na palavra, amém? Está escrito na palavra do Eterno: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Uma palavra tremenda, uma palavra muito profunda, uma palavra que nos faz refletir, nos faz pensar sobre como nós devemos levar a nossa vida com Cristo. É claro, muita gente perde muitas coisas na vida, muitos perdem muitos bens materiais, aplicações, poupanças, finanças, mas Paulo, ele considera todas as coisas que ele perdeu, todas as coisas que ele deixou para trás, como esterco. É uma palavra muito profunda, é uma palavra muito séria e é uma palavra que nos traz e nos faz refletir de como nós devemos apresentar a nossa vida a Deus. Por quê? Será que Paulo estava falando de riquezas financeiras? Será que Paulo estava falando sobre riquezas materiais? Ou será que Paulo estava falando de tudo aquilo que ele já tinha aprendido como modo de vida, como se aquilo o pudesse
levar à salvação. Então fica a pergunta: o quanto você já tem perdido em matéria de segurança, em matéria daquilo que você aplicava na tua vida, da forma que você vivia a sua vida antes de conhecer a Cristo? Como você levava a tua vida antes de entregar os teus caminhos ao Senhor? Porque muitas vezes nós colocamos a nossa esperança, nós colocamos a nossa segurança, nós colocamos a nossa paz, nós tentamos aplicar a nossa vida à religiosidade, aquilo que nós temos em nós mesmos como justo, como se Deus necessitasse daquilo que nós fazemos, da força da nossa vontade, da força da nossa determinação para nos alcançar e nos trazer a paz e a salvação. Na verdade, não. Deus, o Pai, prometeu que enviaria o seu Filho, o seu único Filho, o Filho unigênito, porque Ele sabia, sempre soube, que nada e nem ninguém poderia conquistar a salvação pela força do seu braço, pela força da observância da lei, pela força da lei. Mas a salvação só poderia vir através de Cristo Jesus crucificado e ressuscitado. Aquele que viria a cumprir toda a lei. Cristo disse: eu vim cumprir a lei, não abrogar a lei. Ora, se Cristo não veio desestabelecer a lei, mas estabelecer a lei, cumprir a lei, é porque ninguém poderia fazê-lo. É porque ninguém poderia cumprir. Então, nesse caso, segue-se que Cristo é o único, exclusivo e perfeito caminho da salvação. Muitas vezes, nós tentamos barganhar com Deus, pensando que, pela nossa performance, nós podemos conquistar ou tornar Deus como nosso devedor por aquilo que fazemos ou pensamos fazer correto diante de Deus. Porque a lei, ela exige perfeição. E nenhum homem conseguiu cumprir a lei com perfeição. Então não é aquilo que nós podemos realizar, não é aquilo que nós podemos operar através da nossa própria justiça, do nosso próprio legalismo, do nosso próprio eu, mas é o que Cristo, dispondo-se da sua glória, do seu poder, de toda a sua honra, veio como homem e humilhou-se a si mesmo. E humilhação de morte na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Paulo, quando estava dizendo que toda a justiça que vinha da lei que ele praticava, porque ele era conhecedor da lei, porque ele era um cumpridor da lei, toda a justiça que ele praticou até conhecer a Cristo, ele considerou essa justiça da carne como esterco. Ele a considerou como perda, porque ele ganhou
algo infinitamente superior, que foi a Cristo Jesus, crucificado e ressuscitado. Então Paulo entendeu perfeitamente que a promessa de Deus sempre foi que Cristo viria para a salvação, para perdão de pecados, pois Cristo, quando na cruz do Calvário bradou: Pai, está consumado, Cristo apresentou ao Pai o sacrifício perfeito para que nunca mais houvesse a necessidade do sacrifício anual, do sacrifício parcial pelos pecados, porque o sacrifício de Cristo conciliou com o Pai todas as coisas novamente. Então, se você pensarmos que aquilo que nós abandonamos ainda tem valor, nós estamos correndo um risco de colocar aquilo no lugar de Cristo Jesus. E Deus diz que a glória dele ele não divide com homens. A glória dele ele não a dará a homens. Então, somente Deus o Pai, através do sangue do Filho, nos purifica de todo o pecado, nos perdoa de todo o pecado. Não pensamos em nosso coração que é por mérito nosso, que é por nossa performance, que é pelo nosso bom procedimento, embora o procedimento correto e um procedimento justo diante dos homens testifique de que nós conhecemos a Cristo, testifica-se de Cristo atua em nossa vida, mas isso não nos dá salvação. Nós somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus, e isso, a fé, a salvação foi dada pelo Pai, foi produzida por Deus quando enviou o seu amado Filho para padecer em nosso lugar. Porque era uma dívida nossa, era uma dívida que nós tínhamos que pagar. Todavia, o Senhor a pagou em nosso lugar. Então tenhamos alegria, tenhamos na presença de Deus a firme convicção de que nada pode nos abalar, que nada pode nos tornar mais fracos diante de Deus. Embora falhamos, embora erramos, embora muitas vezes nós fracassamos, todavia, de todas essas coisas, Deus o Pai nos fortalece na nossa fraqueza em Cristo Jesus. Tenhamos a firme convicção, a certeza firme que Deus está no controle das nossas vidas, no controle do nosso coração, para que assim possamos ficar firmes diante de Deus e não sejamos confundidos na sua volta. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Ele faça que a santa palavra dEle cresça e se estabeleça em teu coração, para que a cada dia mais aprendas, compreendas e põe em prática aquilo que Cristo nos ensinou nos evangelhos. No mais, Deus abençoe, irmãos. Espero que essa palavra tenha falado contigo, porque comigo falou bastante, e ela mostra que nós não perdemos nada, nós só ganhamos quando entregamos a nossa vida a Cristo. Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus estabeleça-os e faça resplandecer sobre vós o rosto dele, com a sua glória, com o seu poder e com a sua graça. Deus abençoe. Amém e graças a Deus.